todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. O vídeo de hoje eu tenho certeza que vai ajudar e tirar a dúvida de muita gente. Eu vivo recebendo perguntas sobre levantamento e o vídeo de hoje é como fazer um levantamento impecável. São 10 dicas para te ajudar a ter um levantamento eficaz e que não vai te gerar dúvidas na hora de começar a criar esse projeto. Vamos então direto ao ponto, porque a gente tem bastante dica para dar hoje. A dica número 1 é: avise o cliente que essa etapa vai demorar e vá sem pressa. Uma das primeiras coisas que eu faço quando eu comunico ao cliente que a gente precisa fazer um levantamento é pedir para que ele separe uma data em que eu possa ir até o local, que a minha equipe possa ir até o local sem pressa nenhuma. Por quê? Porque muitas vezes, se o cliente quer acompanhar ou se o cliente tem algum compromisso marcado, pode ser que isso atrapalhe a qualidade do seu levantamento. Por quê? Porque um bom levantamento, mesmo que seja um ambiente, por exemplo, acho difícil ele levar menos de 40 minutos, 1 hora para ser feito com eficiência, tá? E a gente já vai entender o porquê do levantamento demorar nas dicas a seguir. Mas a dica 1 que eu dou é: avise o seu cliente que esse passo do processo pode demorar, que ele não necessariamente precisa ficar acompanhando você durante todas as medições, mas que você precisa de tempo e tranquilidade para conseguir levantar tudo que tem dentro daquele ambiente. A nossa dica número 2 é: invista em bons instrumentos de trabalho, e esses instrumentos são uma treina laser. Eu não tô com a minha aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar uma foto dela aqui no vídeo. Uma treina laser, a que eu uso é da marca Bosch. Isso não é um vídeo patrocinado, mas é uma das melhores. Eu tenho outras duas e nenhuma das outras duas são tão boas quanto essa. E uma trena convencional, né, que seja boa, que seja firminha, que é aquela trena manual que a gente já conhece, e uma boa prancheta. Eu passei muito tempo medindo só com a trena manual, que não tem problema nenhum, que dá super certo. Ela é inclusive mais precisa do que a trena laser, mas a trena laser ajuda muito em grandes distâncias e principalmente quando você está fazendo um levantamento sozinho. Hoje, quem faz os levantamentos é a minha equipe, e as meninas nunca vão sozinhas, elas sempre estão em 2 ou 3 pessoas fazendo as medições, o que facilita muito. Mas quando eu comecei a fazer levantamentos, quando eu comecei a trabalhar e eu passei dessa transição de só ter a trena manual para ter a trena laser também, me ajudou muito, porque eu comprei ela, eu ainda fazia os levantamentos sozinha, e ela ajudava muito em grandes distâncias, de não ter que ficar abrindo a trena várias vezes, ou às vezes a trena escorregar, alguma coisa assim. Então considere como um bom investimento você comprar uma trena laser também em algum momento aí da sua carreira, porque sem dúvida vai te agilizar. Lembrando que a trena laser não dispensa o uso da trena manual, tá? Tem coisas como altura de rodapé, algumas espessuras menores, que é necessário que você meça com a trena manual. Então uma não dispensa o uso da outra, as duas são complementares. A dica número 3 é: entenda de forma preliminar o que permanece e o que irá sair. Lógico que quando você marcou para fazer esse levantamento, você já teve uma conversa inicial com o seu cliente, então você já entendeu mais ou menos quais as coisas que ficam, quais as coisas que vão sair, o que é que vocês vão tentar reaproveitar, e saber o que fica e o que sai te ajuda a evitar um trabalho desnecessário. Como, por exemplo, se você sabe que todos os armários que existem dentro do ambiente vão ser descartados, que eles não servem mais, que eles não vão ser utilizados, não tem por que você fazer as medições. Agora, se você está pensando em reaproveitar um closet, por exemplo, e só repaginar as divisões internas dele, você vai precisar medir prateleira por prateleira. Então, ter anotado o que é que permanece no ambiente e o que é que sai, para evitar um trabalho desnecessário. Exemplo, eu tenho um sofá e esse sofá vai ficar, então eu preciso fazer a medida dele. Ou não, eu tenho esse sofá, mas a cliente já está certa que esse sofá vai ser descartado, que ele não vai ser utilizado no nosso projeto. Então, não tem necessidade de fazer essa medição. E o mesmo com mobiliários e etc. A nossa dica 4 é a seguinte: desenhe tudo primeiro.
o que é o meu hábito e o hábito que eu passei para as meninas para que facilite o nosso levantamento. Chega no ambiente e faz todo o desenho da planta. E depois você começa a fazer as medições. Por quê? Se você vai desenhando e medindo, pode ser que você se perca tanto no desenho quanto nas medições. Então é importante que você desenhe tudo primeiro e depois você só vem tirando as medidas. É mais fácil de você observar cada uma das coisas e deixar tudo bem redondinho, não correr o risco de esquecer nenhum passo. Dica número 5. Padronize as formas de escrita no seu levantamento e, se quiser, utilize uma cor forte para as anotações importantes. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você quiser levar ali uma lapiseira e uma caneta de cor, marca todas as cotas com uma cor forte e anote todas sempre no mesmo sentido. Tenta evitar de ficar fazendo anotações paralelas, porque na hora de passar esse levantamento a limpo, vai ser mais fácil de você compreender. E eu sempre gosto de colocar anotações importantes com caneta vermelha, para que ela não se perca no meio do desenho. Assim, aquilo chama a minha atenção e eu não deixo a informação ficar perdida ou passar despercebida. Dica número 6. Se atente aos detalhes. Quais são esses detalhes? Eu anotei alguns aqui. Pé direito, por exemplo, se tem forro, se não tem, se tá direto na laje, quanto desce esse forro, né? Se tem às vezes alguma luminária fora, você consegue ver quanto tem pra cima, pra saber que tipo de recorte de luminária você consegue embutir. Coloquei também para se atentar a alturas de rodapé, a mobiliários. Então, se atente aos mínimos detalhes. Por quê? Se você só mede o ambiente, pode ser que na hora que você comece a projetar, você sinta falta de algumas informações. E aí você vai precisar ficar pedindo para o cliente, incomodando o cliente para ficar voltando no ambiente e refazendo medidas. E isso pode ser trabalhoso, onera tempo, né? Gera custo, gera uma dor de cabeça para o cliente. Então, já se atente aos detalhes naquele momento do levantamento e faça todas as medições. Não esquece de conferir a altura do pé direito, porque varia muito. E observe, porque às vezes tem ambientes que tem forro e ambientes que não tem. Dica número 7. Pontos de hidráulica e elétrica precisam ser marcados nesse levantamento e não se esqueça das alturas dos interruptores e das posições onde eles se encontram. Esse é um dos pontos mais importantes, na minha opinião, dentro do levantamento. Por quê? Você precisa entender que projetar coisas aonde já tem um ponto previsto, exemplo, tô fazendo um projeto e já tem todo o ponto previsto de TV, internet em uma parede, será que eu não consigo trabalhar mantendo nessa mesma parede para diminuir os custos da obra do meu cliente, ou eu realmente preciso deslocar para o outro lado? Mesmo que você vá deslocar para o outro lado, você precisa entender da onde essa fiação está vindo. Por exemplo, no caso de um cabeamento de televisão, né? No caso de uma reforma. Então, é preciso marcar, e eu gosto de marcar absolutamente todos os pontos de tomada, né? Pontos de elétrica, de hidráulica, de infra de TV, de pontos de ar-condicionado, até para eu saber aonde eu posso ou não colocar mobiliário, que tipo de mobiliário eu vou usar e principalmente para saber quantas tomadas eu preciso pedir para adicionar para que atenda aquela família, principalmente quando se trata de reformas de imóveis mais antigos, que tem poucas tomadas. E marcar a posição dos interruptores para que não corra o risco, por exemplo, de você colocar um guarda-roupa onde no meio da parede tem um interruptor e vai ficar inviável trazer ela para fora do móvel. Então se atente a todos esses detalhes, porque eles vão ser necessários na hora que você começar a projetar. Dica número 8. Tenha atenção a itens como esquadrias, pedras e bancadas e as louças no geral dos banheiros. Observe a posição onde elas estão, né? Observa se tem coisas que você vai precisar trocar, substituir ou não, quais são as profundidades de bancadas. Não considere que é padrão, porque muitas vezes está fora do padrão. Eu, por exemplo, uma vez fiz uma reforma em uma casa onde a família era toda japonesa, bem pequenininha. Todas as bancadas da casa eram muito baixas, muito baixas. Então, se eu simplesmente passasse o olho no levantamento e falasse, tá padrão, ia dar tudo errado. Então, é preciso medir a altura, média, profundidade, ver se tá ok. Por quê? Porque, às vezes, em casos de reforma, pode ser que tenha feito para atender uma outra necessidade. E já aconteceu de apartamento novo sendo entregue pela construtora com as alturas de bancadas fora do padrão. Então, a gente precisou acionar a construtora para que aquilo fosse corrigido, porque elas estavam muito baixas.
Então, se atente a todos esses detalhes. Dica número 9. Tire fotos de tudo e não se esqueça dos vídeos. O meu celular precisa estar com a bateria completa num dia de levantamento e o das meninas também. Por quê? Porque eu faço todas as fotos, faço vídeo andando por todo o imóvel, porque na hora de passar o levantamento, às vezes, surgem algumas dúvidas, pode dar algum branco e as fotos e os vídeos te salvam na hora de lembrar de alguma imagem que você precisa para transpor aquele levantamento. Então, essa regra é primordial. Dentro do escritório, no nosso servidor, a gente tem uma pasta de cada cliente. Dentro dessa pasta tem várias outras pastas e uma delas é fotos de levantamento. Dentro dessas fotos de levantamento tem todas as fotos e vídeos, enfim, que a gente precisa para auxiliar, tanto na hora de projetar quanto na hora de passar esse levantamento a limpo. E falando em passar levantamento a limpo, a nossa última dica é: sempre passe o levantamento a limpo assim que terminar. Por que essa dica é importante? Se você faz o levantamento hoje, daqui uma semana você vai passar limpo, você vai ter apagado parte daquela sua memória fotográfica. E quando você faz o levantamento e já se atenta a passar ele a limpo, passar para o CAD, para o Revit, enfim, para o que você utiliza, tá tudo muito mais fresquinho na cabeça. Então, se por um acaso ficou faltando alguma informação, pode ser que você lembre. E outra, é muito mais fácil de lembrar daquilo ali e conseguir ir passando, porque o seu raciocínio vai estar mais fresco. Essas foram as 10 dicas para você ter um levantamento impecável. São dicas que eu utilizo no meu escritório, que a minha equipe utiliza e, vou te garantir, sempre dá certo, tá? Então coloque em prática, me conta aqui nos comentários se você gostou do conteúdo, se você ficou com alguma dúvida sobre levantamento, porque a gente pode voltar e bater mais um papo sobre isso. E eu vou te pedir para mandar esse vídeo para algum colega de profissão que vai gostar de entender ou de saber alguma dica diferente do que ele já faz para como ter um levantamento impecável, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo e não esquece do meu like aqui embaixo, tá bom? Beijo, tchau, tchau!